Meu nome é Renato Lourenço Costa. Eu sou professor e lecionei na área do Estado e do Senai e mesmo dentro da indústria. A minha formação acadêmica é na área da sociologia, de estudos sociais, de pedagogia, de história e geografia física e política e na área de relações industriais. Essa minha formação acadêmica me possibilitou entrar no estudo mais à frente com relação a possibilidades de vida extraterra, razão pela qual obrigatoriamente eu tive que entrar na área da arqueologia, da antropologia, da astronomia, porque essas áreas são pertinentes ao estudo ao qual eu me dediquei. E isso muito me ajudou nesses 50 anos de pesquisas. Então, a razão daqui estarmos é de apresentar aos senhores uma palestra que foi feita em Rio Claro em 1996, vejam os senhores, em 1996. E hoje nós estamos e vamos comprovar que aquilo que estava sendo colocado na época, hoje está comprovado. Vocês vão ver pelo vídeo que isso já está comprovado, felizmente, né? Então vamos ao vídeo. Vocês veem a noite brilhando, é a mesma coisa, só que ela está tão longe que se apresenta em forma de estrela. Então, esses bilhões de estrelas da nossa galáxia, né, fazem parte de um cortejo, né, no qual nós, planeta Terra, estamos localizados. O nosso sistema solar, da qual nós fazemos parte, está localizado na extremidade desta galáxia. Ela, vista de perfil, tem este formato. Se a gente pudesse ver ali de cima, ela teria uma forma helicoidal. O nosso sistema solar está localizado numa das extremidades da galáxia a qual nós pertencemos. O cálculo aproximado é de 200 bilhões de sóis na nossa galáxia. Sol igual ao nosso, menores que o nosso ou maiores que o nosso. O Sol da constelação de Antares, por exemplo, vai do nosso Sol até Plutão. Esse é o tamanho do Sol da constelação, de um dos sóis da constelação de Antares. Então, o nosso Sol é considerado de quinta grandeza, é um dos menores que existem dentro do universo. Como dizíamos aqui, a nossa galáxia, ela comporta cerca de 200 bilhões de sóis. Se nós pudéssemos fazer um cálculo bem pessimista, bem simples, se para cada Sol tivesse apenas um planeta, nós teríamos só aí 200 bilhões de planetas, com provável vida, possibilidades de vida. Mas nós já estamos sabendo, pelo cálculo da astrofísica, dos espectros que estão estudados pela astronomia, da parte química, que existem muito mais planetas girando em volta de sóis do que apenas um. Esse é um cálculo bem primário para apenas a gente se situar nesta nossa início de conversa, né? Então, só no nosso sistema solar nós temos muito mais que isso, né?
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E está sendo localizado mais um outro, porque Plutão está tendo um comportamento muito diferenciado em relação aos demais do Sistema Solar. Tudo leva a crer que existe um outro planeta que está influenciando no comportamento de Plutão. Muito bem, eu falei numa galáxia, eu falei que o cálculo é de 200 bilhões de sóis. Vocês imaginam quantas galáxias já foram detectadas no cosmos? Até 1983, 1 bilhão de galáxias. 1 bilhão de galáxias. A fonte de referência é de Nigel e Merrill, que são autores consultados na USP, na área da astrofísica. Então, nós podemos multiplicar esses 200 bilhões de sóis da nossa galáxia por mais 1 bilhão de galáxias no espaço. A nossa galáxia faz parte de um grupo de galáxias próximas. A mais próxima da nossa é a galáxia de Andrômeda. Dista 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz. Para você se deslocar do planeta Terra até a galáxia de Andrômeda, você iria levar 1 bilhão de anos de velocidade da luz. O que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. O que é a tradução em termos de visualização? 300 mil quilômetros por segundo. Se você acendesse uma lâmpada sobre o planeta Terra e a luz desta lâmpada pudesse dar a volta em derredor do planeta Terra, e 1 segundo a luz daria 7 voltas e meia em volta do planeta Terra. Quando você falasse assim, a luz deu 7 voltas e meia em volta do planeta Terra. Esta é a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, para você atingir a galáxia de Andrômeda, você teria que ir nesta velocidade e gastar 1 bilhão e 200 milhões de anos. Tem que levar um lanche reforçado, né? Senão não vai aguentar a viagem, né? Por este motivo, muitos físicos e muitos astrônomos e muitos cientistas, abre aspas, fecha aspas na palavra cientista, colocam em dúvida a possibilidade de outras vidas atingirem o planeta Terra em face dessas distâncias astronômicas. Porque se o homem do planeta Terra tivesse que iniciar uma viagem desse tipo, ele seria de início impossível. Todavia, como uma vez também me fizeram uma pergunta na televisão lá em Piracicaba, não fomos nós que inventamos discos voadores. Eles estão aí. Não fui eu que inventei disco voador, não foram vocês que inventaram os discos voadores. São objetos que estão aí, né, a nos rodear e fazendo com que a gente pesquise, estude e procure uma resposta lógica. E não bancando o avestruz, dizendo, isso é impossível, né? Há uma série de nuances para a gente estudar. Nós vamos abordar o assunto dentro da medida do possível e do tempo disponível que vocês possam ter.
Este quadro reflete o início da nossa argumentação, né? Muitos objetos são vistos e são mal interpretados. Algumas pessoas confundem planeta Vênus com objeto voador não identificado. Algumas pessoas confundem nuvens que têm reflexos com sondas de outros seres extraterrestres. Outros ainda não distinguem um balão meteorológico de algo bem diferente, né? Então, há necessidade de você estar atento sempre que existam essas observações óticas, né, de a vista desarmada, aliás, né, ou óticas, para que você possa analisar e pensar sobre o que você está vendo, o que está diante de você realmente, né? Muitos dizem, isso é uma sonda espacial. Pessoal, sonda espacial, ela se desloca somente a 180 a 200 quilômetros de altura. Se ela baixar menos do que isso, ela será atraída pelo planeta Terra e se desintegrará. Então, quando alguém fala assim, o que você viu foi uma sonda, uma sonda espacial, é meio difícil, porque você precisa saber distinguir o que é uma sonda espacial de um avião, de um balão ou de qualquer outro objeto que esteja fazendo evolução no espaço. A NASA, quando lança o ônibus Columbia, ele só se mantém orbitando em volta da Terra porque ele está acima de 180 km de altura. Se ele entrar depois de 180 km de altura, o planeta Terra vai atraí-lo e vai ter que acionar os retroprojetores retrofoguetes para poder aterrissar como está aterrissando. Então há uma diferença bem grande entre satélite artificial e objeto voador não identificado. Porque o objeto voador que é visto, ele é visto a 5 km de distância. Ele é visto a 10 km, a 20 km até, mas a 180 km, 200 km. Só se for uma nave mãe mesmo, do tamanho da cidade aqui de Rio Claro, e olha lá, né? E assim mesmo o Sol deverá incidir na sua superfície e refletir o Sol justamente no ponto onde você esteja localizado no planeta Terra, para você observar e ver, mas será por breves segundos. Então, essas colocações é um satélite artificial, isso aí vamos descartar já. Satélite artificial somente se pode posicionar de 180 a 200 km de altura e para cima disso, nunca abaixo disso, senão ele vai ser atraído pela força gravitacional do planeta Terra e vai se desintegrar. É um balão sonda? Pode ser. Por que não? Pode ser. Então você precisa tomar atenção para não se deixar enganar. Tudo é objeto voador, tudo que voa é super-homem, então não é nada disso. Então vamos analisar de maneira bastante criteriosa. Pode ser um balão sonda. E o comportamento de balão sonda é de um balão sonda. Ele tem um movimento retilíneo uniforme e não faz zigue-zague, não pula para um lado, vai para o outro, volta e corre, desaparece, aparece. O balão sonda não faz isso. Mas isso que eu vi fazia isso aí. Bom, então não é balão sonda. Está descartado, né? Eu vi um objeto que se parece com um avião.
ele piscava, pode ser que seja um avião, por que não? Dependendo da altura, 4 km, 5 km, 10 km, às vezes, dependendo da direção do vento, você não escuta o barulho do avião. Então você precisa tomar cuidado, não se deixar enganar, que pode ser um avião, por que não? Mas ele piscava. Pois é, tem objetos voadores não identificados que se utilizam da camuflagem que nós aqui terrenos temos nos aviões para o efeito de navegação aérea, de segurança aérea. Eles adaptaram nos seus dispositivos flashes e lâmpadas parecidas com um avião, para que nós venhamos a pensar que aquilo é um avião, mas não é. Então, a única maneira de distinguir ele seria o barulho. Você não escuta barulho nenhum, está em silêncio. Então, é algo para você ficar pensando que deve ser alguma coisa diferente de avião, embora você não possa afirmar categoricamente. Mas você tem que analisar sempre por esses prismas, né? Para não se deixar enganar. É um cometa. Isso que você viu não é objeto voador não identificado, é um cometa. Gente, cometa não passa nem entre a Terra e a Lua, passa sempre além da Lua. Muito dificilmente o cometa tem passado entre a Terra e a Lua, senão ele seria atraído e ficaria capturado pela Terra, como existem as centenas já registrados em volta de Júpiter, de Saturno, né? Então, e o cometa tem um movimento já conhecido, já analisado por todos os astrônomos do mundo inteiro, não é surpresa nenhuma distinguir o que é um cometa. Então, se enganar se é um objeto voador de um cometa, a diferença é muito grande. O cometa, evidentemente, que eu acabei de falar para vocês, não anda no espaço do planeta Terra, onde existe atmosfera. Então não há o que confundir cometa com objeto voador não identificado. Por que esta minha colocação? Porque existem vários objetos que têm formas e maneiras de se deslocar como um cometa. Então confundem, tem pessoas que confundem por falta de oportunidade de estudar, ou de ler, ou de ter acesso a essa área de astronomia, né? Ou de geografia. E assim nós iríamos a outros setores, né? Isso aí é um reflexo do Sol numa nuvem. Por que não? Pode ser também. Isso que você viu é um reflexo do farol de carro que bateu e refletiu. Também pode, por que não? Ninguém está descartando isso, né? Na área da ufologia, você precisa ser o mais científico possível. Nós devemos nos servir da ciência para evoluir. Se não é, não é. Não há razão nenhuma para forçar como vocês falam na gíria, forçar a barra. Porque os casos estão sendo tantos que mais um, menos um não vai fazer diferença em você ficar acreditado ou desacreditar, né? Pelo contrário, é bom até você não aceitar um fato e se basear só naquele que você tem mais certeza, do que jogar na incerteza. Em 1992, eu ia na rodovia do Açúcar para Capivari. Às vezes eu dou aula, eu sou escalado para dar aulas no setor da indústria. Embora eu esteja aposentado pelo Estado como professor, eu tenho que continuar dando aula por fora, né, para ajudar no orçamento. Então, eu ia para Capivari, ia ministrar uma aula de área industrial, numa das empresas lá em Capivari, e no meio do caminho, às 6 horas e 35 minutos da manhã, de Piracicaba, depois do Miori, lá da usina Miori, eu vi como se fosse um espelho. Eu ando sempre com a máquina fotográfica no carro, quando faço essas viagens, felizmente.
Dois lados eram arredondados e dois lados tinham ângulos de 90 graus. Isso eu via a 50 metros de altura e uns 200 metros de distância do acostamento. Estava no espaço. Tirei a fotografia, mandei ampliar. Está aqui presente, depois quem quiser ver, terei imenso prazer de mostrar. Só tive tempo de tirar duas chapas. Eu queria disparar a máquina, é claro, né? Mas não deu tempo. De repente veio uma serração que a gente não sabe de onde, cobriu tudo, desapareceu o sol, desapareceu tudo. Não pude tirar mais nada, mas consegui tirar duas chapas. Essa janela, que eu chamo de janela, estava no espaço. As nuvens estavam a 4, 5 quilômetros de distância. Elas estavam no espaço como se tivesse havido um espelho, um vidro refletor, como se fosse uma passagem para outra dimensão. E de 1992 até 1994, sempre que eu passava pela rodovia, eu estava procurando essa janela. Nunca mais vi. Submeti a fotografia à verificação, perguntei a pilotos experientes que voam aí na cidade, ninguém nunca viu algo parecido. Alguns grupos, colegas meus também que estudam a área, no Brasil também, nunca viram algo parecido. Né? Em 1994, houve o eclipse do Sol em outubro, se não me falha a memória, outubro, novembro. E eu tirei uma fotografia, mas não olhei para o Sol, senão podia me cegar, né? Então eu botei a máquina em cima da cabeça assim, mais ou menos posicionei e tirei a foto. Quando eu fui revelar, apareceu isso aqui. Então, é reflexo da máquina, é defeito da máquina. Muitos fotógrafos, meus amigos, inclusive desmontaram a máquina, montaram outra vez e tal. Não encontraram nada de defeito na máquina. Mas muitos fotógrafos acham que é algum defeito do dispositivo da máquina. Eu falei, mas e esta daqui, em 1992? Essa eu vi. Essa eu vi, estava lá. Muito coincidentemente, é igual àquela do eclipse, né, que os fotógrafos acharam que deve ter alguma coisa que está havendo reflexo. Né? Enfim, está sendo estudado, está sendo pesquisada essa área, né, para ver o que vai dar. Mas vocês vejam aí quantas implicações. Porque se não tivesse visto essa primeira, ficaria sempre a dúvida que a máquina está com defeito, que ela está projetando uma imagem residual errada, né? Uma imagem fantasma chamada. Mas não é o caso, né? Se não tivesse visto a primeira. Então vocês vejam como o assunto é delicado e o terreno é movediço, né? Você precisa tomar realmente muito cuidado, mas tudo indica que é alguma coisa para a gente estudar, porque eu tirei várias, centenas de fotografias e em todas elas, em muitas delas, aliás, essa imagem apareceu. Mas está sendo questionado, né? É bom que vocês saibam disso. A minha esposa, né, que está aqui presente também, chegou a ver e chamou uma colega, uma amiga, para que presenciasse e testemunhasse. Porque depois disse, sua esposa está do teu lado, evidentemente, né? Então ela vai confirmar só o que você está falando. Então ela chamou uma amiga, pessoa maior, idônea, e para ela que visse também, né? E ela tirou a fotografia, só que não pegou a fotografia, só pegou essa parte daqui. Quer dizer, não dá para você especular muito, mas ela viu também, ela e e em cima de casa, passou lá em Piracicaba. E às 9h30, mais ou menos por aí, e o sol estava no sentido contrário, estava batendo de frente. Quando eu bati essa foto, o sol estava à esquerda. Esses casos de aparecimentos e desaparecimentos são muito comuns no mundo inteiro, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Há aparelhos que aparecem diante de você e simplesmente desaparecem, se materializam e se desmaterializam. Eles têm o controle da matéria, eles entram
Nós vamos dizer hiperespaço, outra dimensão, porque nós não temos palavras outras para designar o efeito, né? Nos falta elemento científico para uma expressão mais acertada, né? O que nós temos é essa que eu estou falando, né? Então, essa é uma área, como vocês estão percebendo, que a gente precisa estudar o máximo possível, ler o máximo possível. Tudo que você puder ler, especular, estudar, né, é necessário, né? Porque implica em áreas que fogem ao normal, né, ao concreto, abre aspas, fecha aspas, né? O que é concreto é discutível também, né? Os estudos das construções antigas, dos megalíticos, né, dos maias, dos astecas, dos incas, da Ilha de Páscoa e por aí afora, né, nos revelam que os construtores dessas pirâmides, desses templos, eram engenheiros altamente técnicos, muito avançados no tempo, né. Os índios, né, os astecas, os maias, os incas, se utilizavam dessas construções, mas não foram eles que construíram essas construções. Eles não tinham capacidade de construir aqueles monumentos com todo aquele acervo de cultura, de inscrições. Alguns receberam ensinamentos por seres mais evoluídos, mas eram alguns privilegiados que chamavam sacerdotes, né? Então, isto, através da história, através da pesquisa, está se tornando cada vez mais claro, né? Houve uma deturpação, né? Uma alteração histórica sobre o que foi encontrado e o que eles tinham pelas culturas da Europa na época. Tudo que não fosse de acordo com os padrões da Europa era considerado arte do demônio, era considerado coisa que devia ser eliminada. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram 25 milhões de pré-colombianos. Em 1600, restaram apenas 1 milhão. Isso chama-se genocídio, quer dizer, extermínio em massa. Por quê? Porque eles não se enquadravam com as ideias da Europa. Não tinha ninguém na Europa, aqui nos pré-colombianos, para dizer que isso não podia porque era arte do demônio. Eles tinham total liberdade de expressar nas artes aquilo que estava diante deles. E foi o que eles fizeram. E foi o que eles receberam. Mas quando chegaram aqui os espanhóis com as ideias que eram o centro do universo, os espanhóis, portugueses, holandeses, franceses, todos os corsários, né, e os aventureiros que aqui chegaram com essas ideias que eram o centro do universo, tudo que fosse contra passava no fio da espada. E eles cometeram esse genocídio. Isso está em alguns livros de história, né? Então, tudo que houve nessas áreas foi deturpado, o folclore foi alterado, as histórias foram alteradas e colocadas outras de acordo com os padrões convencionais da Europa. Então, o que você tem hoje não é uma verdade, você tem uma falsa verdade. Você tem que buscar na história, você tem que buscar através da sociologia, da arqueologia, da antropologia cultural e verificar as comparações sociológicas e verificar que, para terem aquele tipo de cultura, somente tendo recebido por alguém que as conhecia. E eles não conheciam isso, né? Ninguém aprende nada por osmose, ou simplesmente olhando, ou devagarzinho. Alguém tem que passar esse conhecimento, né? Muitos índios nossos brasileiros são encontrados ainda com na Idade da Pedra.
Na Austrália mesmo foram encontrados aborígenes que vivem como na Idade da Pedra, usam até sons guturais, não tem fala, hoje, em pleno século XX. Então, como é que os maias, astecas e incas tinham uma evolução daquele tipo? Alguém os trouxe, né? Mas isso tudo foi apagado pelos colonizadores, não só aqui na América, como em todas as partes do mundo, né? Então, o trabalho de muitos ufólogos, nós aqui, ufólogo é uma palavra inglesa, né, que significa objeto identificado. O trabalho nosso aqui de pesquisadores é justamente remover essa poeira do tempo que foi jogada em cima para ninguém ver e mostrar o que está escondido lá embaixo. É um trabalho de paciência, é um trabalho de estudo, porque você tem que argumentar diante da arqueologia, você tem que argumentar diante da antropologia, você tem que falar sobre sociologia, você tem que falar um pouco sobre cada matéria e com um pouco de conhecimento, porque senão você vai ser rebatido logo na primeira apresentação. Continuando a nossa explanação, eu trouxe aqui para vocês, só para efeito de lembrança, porque senão o tempo não vai dar. Existe uns indígenas chamados Dogons, na África, na República de Mali, antigo Sudão. Eles se estabeleceram no século 13 e 14. Esses Dogons eram indígenas, são, né? Descendentes ainda, indígenas de cor. E eles cultuavam uma pedra onde existiam 2 astros. E pela posição que eles apontavam no céu, quando apareceu lá um antropólogo francês, o antropólogo perguntou: mas que é isso aí? Esses são nós somos descendentes dessas estrelas que estão lá, naquele lugar lá. Nossos antepassados falaram que nós viemos daquelas estrelas. Aí o antropólogo desenhou, localizou um mapa no céu, tal, que os índios estavam apontando, voltou para a França e tal, começou a fazer pesquisa com os astrônomos, e realmente ele localizou. Só que os astrônomos falaram para ele: tem erro, que o que eles apontaram para você é a estrela Sirius, e a estrela Sirius só tem uma estrela, não tem 2. Depois de 25 anos, foi descoberto Sirius B. Quer dizer que os Dogons sabiam já que a estrela Sirius tinha 2, eram estrelas gêmeas, chamadas, uma gira em volta da outra. E os astrônomos só descobriram isso 25 anos depois. Como isso é possível? A não ser que alguém tenha trazido realmente esse conhecimento de fora do planeta Terra. Sobre o planeta Marte, vocês já devem ter lido e foi bastante publicado em várias revistas, saiu até na Globo, né? No jornal Estado de São Paulo, no dia 24/10 de 1976, a sonda Viking fotografou um rosto sobre o planeta Marte. Um rosto que tem 1,5 km de extensão e 800 metros de altura. É a mesma coisa que você tiver em Santos, e lá em Santos, da Baixada Santista, você olhar para a montanha da Serra do Mar, ela dista a 800 metros de altura, aproximadamente, onde está São Paulo, e é a mesma coisa que você vê aquela altura de 1,5 km de extensão, talhada em forma de um rosto, sobre o planeta Marte. Fotografaram também 3 pirâmides, 3 vezes
maiores que de Quéops. E houve uma série de polêmicas a partir desta data, né, de 1976, ou antes disso até, de que isso eram coisas geológicas fabricadas pelo vento, e várias hipóteses e tal, ilusões de ótica, reflexo, não sei o quê. E depois tudo foi eliminado e realmente não tem mais o que dizer. Esse rosto já está confirmado mesmo. Aqui no Brasil, nós temos vários setores também de arqueologia interessantes para pesquisar. Na Paraíba, as Itacoatiaras chamadas, né? Em 29/12/1598 foram descobertas essas pedras, porque os portugueses estavam perseguindo uns índios que eram aliados dos franceses, e os portugueses estavam atrás desses índios para combatê-los, né? E nessas buscas no meio da mata lá na Paraíba, eles deram de cara com um megalítico, né? Aliás, 3 pedras megalíticas enormes, né? À margem de um rio seco, onde existiam vários símbolos, né? Vários símbolos. E tudo parece que era um mapa astronômico, né? Está sendo estudado até hoje. Ninguém tem a resposta ainda para isso aí, né? Os pesquisadores chegaram para os índios e falaram assim: põe a mão aqui. Eles não põem a mão. Disse, não, isso é tabu. Isso nós não podemos colocar a mão. Se a gente põe a mão aí, a gente está com a vida ruim, não sei o que e tal, né? Crenças deles e tal. Isso que é da coisa do passado, dos antepassados, dos avós e tal. É uma coisa que tem que ser respeitada porque veio das estrelas. Até agora não se sabe a origem disso aí. Quem levantou esse problema foi até uma pessoa que não estuda ufologia, é um dentista, uma pessoa formada, né, em dentista, e ele se interessou pela parte arqueológica e publicou um livro, né, a respeito. Senão a gente nem teria tomado conhecimento disso aí. No Egito antigo, o templo de Dendera, foi encontrado um desenho que foi feito há 3.000 anos antes de Cristo. E aqui tinha uma pessoa desenhada e tal, aqui e tal, né? Segurando o fio aqui, ou o que fosse aqui. Era chamada flor de lótus pelos arqueólogos, né? Objeto de adorno, objeto de adoração. Foram apelidados, deram um apelido e tal. Mais recentemente, um pesquisador, um escritor, sueco, Ivan Troen, ele achou nas suas pesquisas que isso aqui não era flor de lótus, era uma lâmpada elétrica, com suportes de isoladores e de alta voltagem. Seriam estas as lâmpadas que foram usadas para fazer aqueles desenhos nas cavernas onde não havia luz. Ponto de interrogação. Esses fatos deviam ser mais divulgados nas escolas, né, nos meios de cultura, para a gente questionar, né, mas quase ninguém fala sobre isso, né? Vocês vão notando que conforme você vai juntando pedaços de descobertas, você vai formando um quadro, né? Você vai formando outra visão do que existe em volta de nós, né? Porque a arte está sempre ligada ao saber do artista, né? Está sempre relacionada ao que o artista sabe e da sociedade em que esse artista está vivendo. Ele só reproduz aquilo que ele está vendo, ele só desenha aquilo que ele está vendo. Ainda mais naquela época, se você fizesse algo diferente,
você acabava perdendo a vida, né? Como vocês acabaram de assistir, no meio da palestra, vocês perceberam que eu levantei o problema de que estavam estudando as viagens no tempo, a viagem no hiperespaço chamada outra dimensão, mas isso não estava nada comprovado. A gente até falava com certo receio essas áreas, porque são areias movediças, na época eram areias movediças, né? Daí a razão do cuidado que a gente tinha em abordar esses assuntos quando se falava isso. Mas felizmente hoje, estamos no ano 2015, nós podemos falar de maneira muito franca, porque existem várias pesquisas comprovadas pelos Estados Unidos e pela Rússia de que essas pesquisas já estão comprovadas, já foram realizadas. E sabe de quando? Desde 1972, tanto a Rússia como os Estados Unidos. Eu não poderia afirmar que a Inglaterra, o Japão, o Canadá, o Israel também não estão nesse curso de pesquisas, porque eu não tive acesso a essas informações. Mas muito provavelmente esses países, né, que se interessam pela pesquisa e pelas áreas da astronomia e da astronáutica, muito provavelmente eles estão já também dentro desse setor, né? Isso aí então foi comprovado pelo projeto chamado Looking Glass nos Estados Unidos e pelo projeto Montauk, são 3 projetos, e o outro é o algoritmo juntamente com o computador. Eles conseguiram assim resultados fantásticos de projeção de pessoas que eles chamam de sensitivos. Hoje nós conhecemos como médiums, né? E isso é coisa corriqueira, foi coisa corriqueira. Mas infelizmente por um motivo que eles não revelaram, eles não conseguiram ultrapassar mais do que o ano 2012. Existe como se fosse uma barreira que faz com que os sensitivos ou médiums, como queiram, não conseguem passar mais a acessar o futuro e o passado. Então é isso, telespectadores. Muito obrigado pela atenção dispensada.